Loz, Duílio, Dr. Calil. Andrés, o Corinthians fez uma aposta muito interessante no Carille, naquele momento de transição, que deu certo. Me parece que agora a tendência é tentar repetir com o Loz o mesmo procedimento, dar aí essa oportunidade. Ele já conhece bem o clube, desde 2013 aqui, inúmeros títulos nas categorias de base. Agora eu queria saber de vocês, ele já é efetivamente o novo técnico do Corinthians ou esse período aí de 7 jogos até a Copa vai ser fundamental para decisão, se ele continua ou não? O que você pode falar? Boa noite a todos. Boa noite. Até a Copa ele é o treinador. Quando acabar da parada do campeonato, vamos sentar, rever toda a estrutura junto com ele, o que ele vai necessitar mais ou a menos, e a gente montar realmente, aí fechar toda a equipe. Mas não é aposta, não. Nem o Carille foi aposta, nem o Loz é aposta. Já estão aqui há muito tempo, a gente conhece. É lógico que os resultados são importantes, mas vocês me conhecem e sabem que o resultado não depende não só do treinador, nem só do presidente, nem só dos atletas. É de um conjunto todo, de uma estrutura toda. Os jogadores estão comprometidos, a comissão técnica está comprometida e a diretoria está acreditando muito nisso e nós vamos tocar a vida assim. Osmar, primeiro uma pergunta para você aqui à sua esquerda. Em relação às suas primeiras palavras agora como treinador efetivo da equipe do Corinthians, você já teve uma conversa com o atual elenco, o que você passou para eles e a sua tendência é manter aquilo que o Carille vinha dando sequência, planejamento nesses últimos 2 anos? Você já conversou para entender um pouco mais o que será a comissão, porque a gente não tem a definição de todos os profissionais que vão deixar o Corinthians, né? Boa noite. Boa noite a todos. A gente já conversou com o grupo, a ideia nesse momento é uma manutenção daquilo que vinha sendo feito pelo Carille. Eu fazia parte da comissão desde o início do trabalho, então tenho bastante ciência daquilo que o Carille pensava, daquilo que os jogadores podem render, e a ideia é a manutenção. Sobre o grupo que vai trabalhar junto conosco, nós temos a comissão técnica que é do clube, é uma mudança muito repentina, como o Andrés acabou de dizer, nós temos um período para nos readequar, colocar novos profissionais dentro do departamento profissional para que a gente possa de fato, ter o número de profissionais que a gente tinha antes da saída do Fábio e da comissão que saiu para a Arábia. E uma para o Andrés, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar a entrevista de despedida do Fábio Carille. E ele foi questionado sobre a possibilidade de contratar e levar jogadores da equipe do Corinthians. Se isso acontecer, você se sentiria atraído ou chateado com o treinador? Eu não. A Arábia agora, vocês já perceberam, é a nova China aí de uns anos atrás. Eles vão vir e vão levar quem eles quiserem. É um petromonte de dinheiro. E o jogador quiser ir, o Corinthians for uma coisa boa para o Corinthians, não tem problema nenhum. Isso vai acontecer com o Corinthians e com outros clubes novamente. A Arábia deu uma adormecida nas últimas décadas aí, e agora teve uma recomposição lá do governo aos clubes da Arábia, estão pagando todas as dívidas perante a FIFA, estão pagando tudo, e vão vir forte no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, onde estão os melhores jogadores. E nós temos que ceder isso. Para já deixar bem claro aqui, o Valmir, preparador físico, o Cuca, auxiliar técnico, e o Mauro, os 3 vão junto com o Carille. Boa noite, Osmar. Queria fazer uma pergunta para você. Queria que você falasse um pouco do seu estilo. Pelo que a gente lembra, principalmente na Copa São Paulo, você gosta de equipes que são bem ofensivas, que jogam para frente, que é um estilo diferente do Carille, que sempre montou a equipe pensando na defesa primeiro e depois no ataque. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, para o torcedor do Corinthians, e o que ele pode esperar do Corinthians com a sua cara agora. O Corinthians tem que ter a cara do Corinthians, né? Não é a do Osmar, não é a do Fábio. É claro que sim, muitas vezes se coloca como se fosse sendo a essência do treinador. Falar de uma Copa São Paulo, a gente sabe que o nível competitivo nos primeiros jogos ele não é elevado. Muitas vezes se coloca uma imagem de um treinador ofensivista ou esse tipo de situação, mas o campeonato tem uma fragilidade pelos adversários que acaba fazendo muitas goleadas e dá essa impressão. Eu acredito que o futebol do Corinthians tem que ser aquilo que vem sendo. Um futebol equilibrado, com solidez defensiva, com qualidade quando chega no terço ofensivo do campo. Então é isso que a gente vai tentar aplicar aqui. Um time equilibrado defensivamente, um time sólido, um time que vai ter a ideia que sofra poucas situações de gol e que seja eficiente quando chega na frente. Andrés, uma pergunta para você também. Queria que você falasse de como tudo aconteceu, porque foi tudo tão rápido, né? E a maneira que só para completar a pergunta, e a maneira que aconteceu que ontem você acabou até confirmando a saída do Fábio Carille antes mesmo que ele pudesse fazê-lo, e o fato do Carille não estar aqui para dar uma entrevista coletiva no CT Joaquim Grava e também de não ter a possibilidade
de repente, fazer um jogo de despedida, alguma coisa assim, que em outras saídas anteriores, tudo isso, de fato, aconteceu. Por que com o Carille tudo foi tão rápido assim? Não. Tudo, de fato, aconteceu, não. O Mano, quando saiu, foi para a seleção. É uma coisa. O Tite, quando saiu, foi para a seleção. É outra coisa. E o Carille foi para um clube, quando ele comunicou o Duílio, que ele assinou, não tem o porquê dele treinar mais o Corinthians. Eu não proibi dele treinar até o final da Copa, eu não proibi dele vir no CT, não proibi nada. Pelo contrário, o Carille é meu amigo, apesar de alguns não acreditarem. É meu amigo pessoal há muitos anos. Eu sou muito agradecido a ele, o Corinthians é agradecido a ele. Agora, o Corinthians tem que seguir sua vida. Não tem problema nenhum. O Mano saiu, ia ser um caos. Nos reconquistamos. Tite saiu, ia ser um caos. Nos reerguemos novamente. E o Corinthians segue, já saiu o Oswaldo Brandão, saiu o Carlos Alberto Silva, saiu todo mundo. Eu quero agradecer aqui publicamente o Fábio Carille, não só pelo treinador que ele foi no Corinthians esse 1 ano e meio, mas pela pessoa que ele é, pelo auxiliar técnico que ele foi desde 2009, ao Valmir pelo preparador físico, ao Cuca, e principalmente ao Mauro, que é o mais antigo aqui com nós, que talvez nós vamos sentir mais falta, não só pelo profissional que é, mas pela amizade que tem por ele. Loss, presidente, Duílio. E não se esqueça, hein? O Loss é gaúcho, hein? A Escola Gaúcha de Treinadores. Loss, boa sorte nessa nova fase da tua carreira. Um começo muito parecido com o que foi o do Carille, que também foi anunciado na época por uma outra diretoria, né? O Roberto, Flávio Adalto, enfim, mas também com um início que necessitava de resultados como um técnico já de nome, como um técnico novato, né? Não importa, mas o futebol é assim, né? Você vai viver também de resultados. Queria se você pudesse confidenciar um pouquinho, o que a gente ouve é que você já vem sendo preparado para ser um treinador de um time de ponta. Como é que foi que você ficou sabendo? O Carille chegou para você quando? Quando é que isso caiu no seu colo e você, a partir de agora, você é o técnico, assume essa bronca e é com você? Como que aconteceu isso? Você pode confidenciar um pouquinho para a gente? De fato, desde que se começou, enquanto estava na Venezuela, essa possibilidade, né, de proposta, de colocação, a gente está aqui como representante do clube e a gente fica na expectativa do que vai acontecer, se vai vir um novo treinador, se vão ser os profissionais que estão aqui que vão seguir o caminho, por quanto tempo. Efetivamente, a definição nós tivemos ontem. A partir do momento que o Carille assinou, o Duílio me chamou, a gente conversou e aí a gente deu um encaminhamento. O Andrés, depois a gente entrou em contato. Então não teve nada muito preparado, não. A gente sabe que o que está acontecendo e por estar aqui dentro, por vir se preparando para quando a oportunidade surgir, poder fazer o melhor que a gente vem galgando esse espaço, né? Há 22, 23 anos trabalhando com futebol, é isso que eu me preparei e busquei me preparar para estar aqui. Andrés, tem muito também da influência de uma base que vocês da diretoria, não só a atual, mas as antigas, falam muito sobre esse DNA que o Corinthians criou, sobre essa estrutura já de mais de uma década, e muitos torcedores falam até já numa fábrica de treinadores, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, e nas suas declarações desde ontem também, né, dizendo muito isso, né? O Corinthians segue a sua vida, perdemos um profissional importante, mas o clube já tem uma estrutura. Na nota oficial anunciando o Loss também, ele terá todo o apoio de uma grande estrutura. Passa um pouquinho para o torcedor que vai estar te ouvindo agora também, o que isso significa na prática, né? Por que é mais fácil aqui se apostar, por exemplo, num Carille e num Loss? Não, é mais fácil quando dá certo. Infelizmente, poucas olham o trabalho. O pessoal olha, como foi dito aqui, se olha resultado. E às vezes o trabalho é bom e o resultado não vem naquele momento. E se cobra um monte de coisa. Eu lembro quando nós perdemos para o Tolima, ficou 8 meses, todo dia eu perdi um jogo, a manchete era Tite vai cair. Tite vai cair. E o Tite não era o melhor treinador, o pior treinador na época, e não é o melhor treinador de hoje. Isso não é dizer que o Corinthians tem a sua estrutura, não. É dizer que o Corinthians tem 107 anos, 108 anos, o Corinthians tem que seguir sua vida. Nós estamos preparando e integrando o máximo possível os profissionais da base junto com o profissional. Quem nós contratamos na base já é pensando no profissional lá na frente. Isso já vem há 10, 11 anos fazendo isso. O Andrés, o Mário Gobi, o Roberto, e assim vai seguindo a vida. Agora, não é que o treinador não é importante. Lógico que é importante, como é o jogador, como é a diretoria, como é a torcida, todo mundo tem sua importância. Mas o Corinthians está se autoestruturando, já há uma década, para não depender tanto de sair desesperadamente atrás de treinador. Atrás de um preparador físico, atrás de um auxiliar, atrás de um... O São Paulo levou metade do Profute do Corinthians embora, do Cifute. Vocês sabem que todo mundo que está lá na Inteligente de São Paulo era do Corinthians. Então, atrás de Paraná levou. E nós vamos repondo, vamos trabalhando. Hoje já subiu um da base, já foi subido um da base aqui para o profissional.
Então, nós estamos tentando fazer isso para nós termos a mínima dificuldade possível para ser. A gente já era zebra, para ganhar algum campeonato esse ano, agora somos zebrões. Mas temos um time humilde, um elenco, como vocês dizem, não muito bom, mas com a humildade dos jogadores, da comissão técnica, de todo mundo, nós vamos trabalhar bastante para tentar chegar em algum lugar até o final do ano. Loz, boa noite aqui. O time começou o ano no 4-1-4-1 tentando, o Fábio não conseguiu, encontrou depois o 4-2-4, mas com o 4-2-3-1 tentando. Queria saber a sua concepção tática, o que você pensa de futebol, se a princípio você mantém o esquema do 4-2-4 como estava jogando, agora você tem o Roger a partir de quinta-feira full time aí com vocês em todos os jogos. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua concepção tática, o que você pensa nessa parte. Todo esse processo que a gente passou de tocar o 4-1-4-1 em 2007, de depois passar para o 4-2-3-1 e encontrar o equilíbrio através dele, esse ano de novo, tentamos iniciar a temporada no 4-1-4-1, percebemos que de novo deveríamos voltar para o 4-2-3-1, depois o fato de não termos perdido o jogo e não termos conseguido uma reposição que desse a mesma resposta, passar para o 4-2-4 e o time ter correspondido, me faz pensar que não dá para definir hoje uma forma de jogar. Acho que o fato de ter o Roger, é um jogador da posição, pode abrir a possibilidade da gente pensar de formas diferentes. Eu acho que isso vai trazer mais dificuldades para os adversários lerem aquilo que a gente pode fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho também em relação ao apoio que você está recebendo nas redes sociais do torcedor. Como que você recebe uma aceitação tão grande? Você acha que isso vem da onde? Da base, da copinha? Por que você está com uma aceitação tão grande já sem sequer ter estreado? Eu acredito que pelo fato do que eu consegui, junto com o Corinthians, na categoria de base, trazer de resultados. É o que o Andrés falou. Eu não acompanho muito a rede social, não tenho redes sociais, tenho um Twitter que até não tenho conseguido nem acompanhar direito. Efetivamente, eu fico feliz de receber essa informação, mas eu sei que o que eu preciso, a partir desse momento, é responder com resultado, com trabalho, com dedicação ao clube, que eu venho fazendo desde que eu estou aqui, para que esse apoio se traduza em continuidade. Questão de tempo. Tudo isso que ele não tem é questão de tempo. Empresários, assessor de imprensa, tudo. Eu espero continuar não precisando, tá? Vamos deixar claro. Loz, tudo bem? Boa noite. Você trabalhou muito tempo no Internacional, né, e teve 2 oportunidades como interino, mas acabou não sendo efetivado num clube grande como é o Corinthians. Aí eu te pergunto até em relação a isso. Agora, sem dúvida, um grande momento da tua vida. Agora, questões de estrutura à parte, de tática, como que emocionalmente você está? A gente sabe que você é um cara muito sério, demonstra isso nas entrevistas, mas por dentro você tem esse lado emocional, uma coisa que deve estar mexendo com você, até porque você disse que é uma grande oportunidade. No coração, como que está? Está batendo, ainda bem, né? É claro que todo mundo tem emoção. Eu tento controlar as minhas. Acho que no futebol a emoção demais ela não ajuda tanto. Eu tento controlar minhas emoções. É óbvio que eu fiquei extremamente feliz pela oportunidade que o Corinthians está me proporcionando. Fiquei, de certo modo, até assim, não é eufórico a palavra, mas assim, ansioso para que logo chegue o jogo, para poder estar lá na beira do campo. É a realização de um profissional que começou há 23 anos atrás, com as escolinhas, chegar até esse ponto, num clube do tamanho do Corinthians, é algo fantástico, algo que me deixa feliz e consigo enxergar ainda condições de evoluir para frente. Loz, aqui. Queria que você comparasse, você teve, como ele falou, 2 oportunidades no Inter, como técnico do time profissional, no Bragantino. Queria que você comparasse essas passagens que você teve com essa que você está tendo hoje e o seu nível de preparação. Aquele Loz que assumiu com 36 anos, 35 anos, sei lá, o Internacional, e esse Loz hoje de 42 anos. Com certeza muito mais preparado, muito mais maduro, né? A situação no Internacional, quando eu assumi interinamente, foi após a saída do Falcão. Foi o período mais longo que eu permaneci. Fiz a Copa Audi em 2011, enfrentamos Barcelona, Milan, tivemos bons resultados, e a partir daqueles resultados é que o presidente Giovanni Luigi, se não me falha a memória, na época era o presidente do clube, Fernando Carvalho, acho que era o vice-presidente de futebol, chegaram a conversar comigo sobre a possibilidade, se eu me sentia preparado. Eu disse que se tivesse o apoio
como estou tendo aqui, eu me sentia capaz, pelas condições de conhecimento tático, de treinamento, me sentia muito confortável. Mas são coisas do futebol. Era um ano de política no Internacional, optaram por colocar o Dorival Júnior, que fez um trabalho bacana também lá, conquistou a Recopa Sul-Americana, ficou um tempo lá. Então, assim, acho que nesse momento eu estou melhor preparado. Melhor preparado enquanto profissional, melhor preparado emocionalmente para poder desempenhar essa função. Queria fazer uma pergunta para você, Loz, e para o Andrés também. Para você, quais são, assim, na sua avaliação, as semelhanças que você tem com o Carille e as diferenças, assim, pelo menos superficialmente, para o torcedor entender? A partir de agora, o bolso. A partir de agora. Já que você falou de grana, Andrés, para você é o seguinte, eu tenho uma curiosidade em relação ao contrato, porque no momento... Não, é porque... em relação ao contrato do Carille, quando normalmente um técnico é demitido, o clube tem que arcar com uma multa, né? No caso do Carille, não tinha uma multa... Dois salários que ele ganha. Isso a Arábia vai pagar, o Carille vai pagar? Como é que vai funcionar isso? Vamos ver quem vai pagar. Dinheiro não vai faltar. Para um ou para outro. Para mim, tanto faz. Tá. Então não tinha uma multa grande em relação à quebra do contrato? Ultimamente, os contratos que o Corinthians tem feito desde 2008 com os treinadores, a multa sempre é 1 ou 2, 3 salários, que ele joga para ele mandar embora ou para ele se demitir. Então, acabou aquele negócio de multa, pagar tudo, aquelas coisas, já não tem mais isso, não. Eu acho que tem... Não posso falar na questão da personalidade, porque isso é muito particular, até porque eu não sei como é o Fábio fora do trabalho, efetivamente. Então, é difícil falar de personalidade. Dentro do trabalho, a gente pensa o futebol muito parecido, com característica de organização, de equilíbrio dentro das funções que os jogadores exercem. O Fábio é um cara muito calmo, é um cara que atende todo mundo, que escuta todo mundo, e eu pretendo ser um cara muito parecido com ele. É claro que a minha personalidade é um pouco diferente na questão do meu dia a dia. Quem sabe, algumas pessoas interpretam como mais bravo, talvez uma imagem que vem ainda da base, onde a gente, além de treinador, a gente é um educador, e ali a gente tem que ter um limite um pouquinho mais curto. Então, isso talvez seja essa imagem reproduzida por esses 22 anos trabalhando na base. Mas, efetivamente, eu pretendo ser um cara... Pretendo não, eu serei um cara que vai ouvir todos os departamentos, que vai ter uma conversa muito franca, que vai levar uma ideia de futebol onde a porta vai estar sempre aberta para os jogadores, para a diretoria, para as pessoas que estão ao meu lado, que vão caminhar comigo nessa jornada. Boa noite a todos. Andrés, eu fiquei com uma dúvida na sua primeira resposta. Você abriu a entrevista falando que o Loz seria o treinador até o final da temporada, e depois você falou que ele iria até a Copa. Não, eu falei que ele é treinador até a parada da Copa, aí vamos sentar, reconegociar tudo com ele, comissão técnica, bababá, quem vai subir, quem não vai, quem não pode. Isso, mas ele é o treinador do Corinthians. Até a Copa. Até a Copa não, ele é treinador do Corinthians. Não venham especular com um treinador que o Corinthians não está atrás de treinador nenhum. Nós já temos treinador. E, Loz, queria que você... quis dizer que até a Copa nós vamos sentar depois da Copa para montar a comissão técnica, quem vai subir, quem não vai, quem precisa, não precisa. Isso que eu quis dizer, mas ele é o treinador. Se tudo caminhar corretamente, continua. Vai caminhar corretamente, apesar de alguns torcerem contra. Loz, como é que você vê isso, de repente, esse curto espaço de tempo, pelo menos até a Copa, para essa reavaliação? Vou repetir novamente para que possam ouvir. O Loz é treinador do Corinthians. Se vai durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu não sei. A parada da Copa é para sentarmos e renegociarmos tudo que tem que ser negociado no futebol. Como vai completar a comissão técnica, não vai completar a comissão técnica, quem vai ser, quem não vai ser. É isso, mas ele é o treinador. Inclusive, ele é o treinador. Inclusive, o contrato pode ser reavaliado nesse meio tempo também. O contrato vai ser refeito. Como é que você vê isso, Loz, por favor? Ter esse tempo até a Copa, para você, segundo o Andrés está falando agora, ser reavaliado, a sua comissão técnica... Não está reavaliado. Não, tudo bem, a comissão técnica... Um minutinho, por favor, vou responder a tua pergunta, o que eu falei que eu vou falar. O Loz é o treinador do Corinthians. Se ele vai durar 1 ano, 2, 5, o tempo vai dizer. Mas te garanto que vai durar bastante tempo. Eu vou dizer que na parada da Copa, como tem jogo quinta, tem jogo domingo, tem jogo quinta, tem jogo domingo, quando parar na Copa, nós vamos sentar para remontar a comissão, refazer o contrato dele, discutir o que tem que fazer do futebol daqui para frente. Só isso. Ele é o treinador. Em relação a isso. Você está falando coisas antes da pergunta. Até para se você precisar trazer um outro auxiliar,
você formar a sua comissão técnica na Copa do Mundo, ter esse tempo anteriormente e depois da Copa do Mundo? Eu queria que você respondesse, por favor. Olha, Belo, efetivamente é isso que o Andrés colocou. Eu sou o treinador do Corinthians. A partir do momento que a gente tiver o tempo para equacionar essa solução, são 4 profissionais que nós perdemos de uma vez só, nós vamos trabalhar. E a parada da Copa é o momento oportuno. Eu acho que a gente mexer nesse momento não vai ser benéfico. Eu acho que a gente tem profissionais aqui dentro que vamos conseguir continuar com qualidade o trabalho até a parada da Copa. E aí a gente vai reorganizar tudo como o Andrés está falando. Tudo isso a gente vai conversar lá. Já tivemos conversas preliminares, mas se tiver qualquer mudança é só durante a parada da Copa. Há uma tendência, nós vamos precisar sim de reposição, isso é correto. A gente não sabe se a reposição vai vir da base, se a reposição vai ser contratada, se a reposição vai vir da onde, mas nós vamos porque nós perdemos 4 profissionais de uma vez só. Andrés, eu lembro em 2011 para 2012, quando você estava para trazer o Cássio, teve uma manchete no jornal, acho que foi o Lance, se eu não estiver enganado, que era o goleiro do presidente. Foi uma aposta sua, você enxergou essa possibilidade de trazer o Cássio, depois aconteceu o que aconteceu. Isso porque não vazou, mas Sim. Os profissionais aqui sabiam. Pois é, enfim, a pergunta é a No seguinte. Corinthians, desde 2008, nenhum jogador é contratado sem passar pela comissão, apesar de alguns não acreditarem. O Loz é o técnico do presidente, porque eu estou vendo você muito à vontade na apresentação do Loz, assim, e aparentemente confortável nessa situação de apresentar um novo técnico, você voltando à gestão do Corinthians agora, você pegou o Carille, que já era o técnico desde o ano passado. É só uma impressão ou, de fato, ele é o técnico do presidente, é um cara que você aposta particularmente, como foi lá em 2008, quando você apostou no Mano? Não é do presidente, ele é do Corinthians. Isso que eu falei, desde 2008, o nosso sonho, o nosso projeto era integrar a base ao profissional o mais rápido possível. Fomos buscando profissionais, e ele não é do presidente, ele é do Corinthians. Mas nós já tínhamos essa ideia há muito tempo, como tínhamos com o Carille, como vão ter lá no futuro com o Fabinho. É isso que nós estamos tentando fazer daqui para o que eu disse. O Fábio Carille, quando veio para cá em 2017, era um treinador. Hoje ele saiu como outro treinador, e se nós não tivesse rapidamente alguém para repor, nós